A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão vendo esse áudio, estão participando desse propósito. Chegamos ao 38º dia de propósito da leitura bíblica. Nosso devocional de hoje tem a leitura no livro de Levítico, capítulo 23 ao 25. No dia de hoje eu vou tentar fazer um devocional um pouco mais rápido, até por ser domingo, nós temos culto e os últimos dias acabaram ficando muito longos, né? Ontem mesmo acabou ficando 35 minutos, então eu vou tentar fazer um pouco mais rápido. Também já vou deixar a dica, se você quiser colocar o vídeo na velocidade 2x, você consegue ouvir o devocional com uma boa clareza, porque eu falo pausadamente, e você não deixa de fazer o seu período de meditação na palavra, tá? Não se esqueça de ler o texto, tá bom? Nós fazemos aqui essa pequena reflexão, essa pequena ministração, mas é de suma importância que você leia os capítulos, tá? Já vou dar o aviso agora também dessa convocação que eu anunciei ontem. Estou chamando a todos que quiserem participar. Um propósito de jejum e de separação 7 dias sem redes sociais, tá bom? Tenho certeza que vai ser um propósito abençoado. Eu tenho certeza que Deus ele vai operar grandes coisas na sua vida ainda esse ano, através desse propósito. Juntamente com o devocional, claro, né? Você vai fazer o seu devocional, sua leitura, mas tirar esse tempo que geralmente a gente perde vendo Reels ou então Stories para poder meditar na palavra, ouvir um louvor e orar a Deus. Nosso devocional no dia de hoje, a leitura vai ser no capítulo de número 25, versículo 18 e 19, que diz assim: Portanto, fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os, e habitareis na terra em segurança. E a terra dará o seu fruto, e comereis até vos fartar, e nela habitareis em segurança. Nos textos que nós lemos hoje, o Senhor, ele traz instruções ao povo como deveriam ser realizadas as festividades, os dias consagrados a Ele, os dias onde haveriam eventos oficiais dedicados ao Senhor. O Senhor também instrui como deveria ser os dias que eles habitariam na terra prometida. O Senhor, ele mostra que tipo de alimento eles deveriam comer nos períodos de festividade. O Senhor, ele fala quais seriam os objetivos e como eles deveriam alcançar esses objetivos dentro dessas festividades. E agora no capítulo 25, no texto que nós lemos, o Senhor, ele diz: Portanto, fazei os meus estatutos. Porém, esses estatutos que ele está falando aqui são os estatutos que ele acabou de falar. Então, sempre que o Senhor ele dava um estatuto, ele dava um mandamento, ele dava uma ordenança, ele frisava: façam as minhas ordenanças, façam os meus estatutos, façam de acordo com o que eu estou dizendo. E ele entrega uma promessa para aquele que fizer de acordo com aquilo que ele ordenou. Então o Senhor ele passa uma instrução
e promete que aquele que seguir a sua instrução receberá algo da parte dele. Alcançará algo. Nesse caso, no caso das festividades, das solenidades, dos dias oficiais, até mesmo dos anos oficiais de dedicação ao Senhor, o Senhor ele faz uma promessa. Porém, nós precisamos entender qual o objetivo, qual o intuito dessas ordenanças, desses estatutos. Esses estatutos apresentados no capítulo 23 e 24, e até mesmo no próprio capítulo 25, têm como objetivo trazer para o povo a ideia, o conceito de que eles deveriam ter como prioridade cumprir com os dias de dedicação ao Senhor. Ou seja, pode trabalhar 6 dias, pode viver a sua vida em família 6 dias, façam suas atividades normais por 6 dias, porém o 7º dia, no Shabat, será santo. Nesse dia, vocês não vão fazer nenhum tipo de trabalho servil. Vocês não vão fazer certas atividades que tiram de vocês o foco, que tiram de vocês a energia. Por quê? O Senhor está instruindo o seu povo que um dia da semana deveria ser um dia onde o povo estaria totalmente dedicado ao Senhor, consagrado, separado ao Senhor naquele dia. Então, a energia do povo naquele dia consagrado ao Senhor deveria ser gasto somente para buscar a presença de Deus, somente para se dedicar ao Senhor. Tanto é que lá no 25 o Senhor ele fala sobre o ano sabático, que passariam 6 anos de colheita. No 6º ano, o Senhor daria provisão para 3 anos. Para que o 7º ano, a terra não produzisse fruto, o povo não cultivasse a terra, não podasse as plantas, para que nesse 7º ano fosse um ano sabático, um ano de consagração ao Senhor, um ano de dedicação ao Senhor. Então o Senhor ele traz esta instrução para que o seu povo entendesse que por mais que eles tenham a vida particular deles, eles tenham os objetivos deles, eles tivessem as suas obrigações tanto em família como também profissionais, eles teriam que frisar, eles teriam que ter prioridade. Se organizar a sua vida, para que quando chegasse o momento de se dedicar ao Senhor, eles pudessem estar naquele momento de busca ao Senhor, naquele momento de consagração, naquele momento de entrega, de corpo, com a mente e com o coração focado naquele propósito, entregando tudo o que eles tivessem, incluindo parte das provisões, incluindo a energia, incluindo a atenção, sem se preocupar com mais nada, se preocupando única e exclusivamente em adorar a Deus e fazer a vontade do Pai. Conceito esse que hoje as igrejas perderam em grande parte. Nós vemos alguns cultos, a atitude de alguns irmãos, até mesmo a nossa própria atitude, que em momentos de culto, que aí não chega nem a ser um dia inteiro, como era naquela época, um culto de 1, 2 horas, no máximo 2 horas e meia, onde nós deveríamos estar completamente focados em adorar a Deus, nós utilizamos o celular. Nós conversamos. Nós pensamos no que vamos fazer depois. Ficamos muitas vezes agoniados para que a palavra acabe, para que o louvor encerre, ou então para que seja cantado o louvor que eu gosto.
Mas e o Senhor? E a dedicação ao Senhor? E a entrega por completo ao Senhor? Vamos orar, mas quando dá 5 minutos ali de oração, já começa a dar agonia, já começa a se desconectar da oração, da busca. Então, esses hábitos que nós criamos, que nos desconecta daquele período de consagração, daquele período de dedicação, daquele período de entrega ao Senhor, faz com que a nossa vida seja abalada. Porque vamos lá, no versículo 18 diz que se nós fizermos os estatutos e guardar os juízos e os fazer, nós habitaríamos na terra em segurança. Que terra é essa? A terra da promessa. Então o Senhor ele fala o seguinte, quando vocês entrarem na terra que eu estou prometendo, se vocês se dedicarem a mim por completo, não o tempo todo, não precisa ser o tempo todo com a Bíblia aberta, o tempo todo orando, o tempo todo louvando, o tempo todo pensando única e exclusivamente na minha obra. Não, vocês podem ter as suas responsabilidades, seu serviço, a sua família, mas vocês precisam ter um tempo separado para mim. E se nesse tempo separado para mim vocês estiverem por completo dedicados de coração, então vocês habitarão nessa terra da promessa em segurança. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que alcançar a promessa não é o último estágio, mas viver a promessa é o último estágio e o mais complexo. Porque quando nós temos o objetivo de chegar a algum lugar, é mais fácil de se dedicar. Quando nós temos o objetivo de alcançar algo, é mais fácil de se dedicar. Agora, viver uma vida de dedicação, de constância, de entrega, é muito mais difícil do que se esforçar para viver um único dia de entrega. Mas o Senhor está dizendo para o povo, olha, se vocês viverem essa vida de dedicação a mim, se vocês tiverem no coração de vocês a ciência e o respeito de saber que por mais que vocês tenham a vida de vocês, vocês têm que ter um tempo dedicado a mim e viver esse tempo de dedicação de todo o coração, com toda a entrega, vocês terão segurança. Só a segurança? Não. Olha só, o 19. E a terra dará o seu fruto. Então você vai ficar seguro no meio da promessa e vai ver os frutos dessa comunhão com o Senhor, os frutos dessa promessa crescendo e brotando. E continua, e comereis até vos fartar. Ou seja, você vai ver os frutos sendo gerados e vai poder desfrutar, vai poder experimentar, vai poder se fortalecer com os frutos. Não é aquele serviço que você vê o salário aumentando, mas também não vê o salário indo embora. É um serviço que você trabalha, o salário aumenta, e esse dinheiro rende e você consegue prosperar. E isso só acontece quando você vive o propósito. O versículo 19 ainda completa dizendo, e nela habitareis em segurança. Então, você vive o propósito, você vive uma vida de colheita e de fartura, porque você está dentro do propósito. E você está seguro, tendo ciência de que nada vai poder tirar isso de você, porque você está vivendo o propósito de Deus, uma vida de entrega, uma vida de intimidade com o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai,
Senhor, venha tomar em tuas mãos a vida dos teus filhos. Coloca, Senhor Jesus, as tuas mãos sobre a família dos teus filhos, sobre o emprego. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre os projetos, sobre os objetivos. Senhor, arranca toda a ansiedade, Pai. Arranca, Senhor Jesus, toda a pedra de tropeço do caminho dos teus filhos. Que eles possam, Pai, estar totalmente dedicados a viver o teu propósito, Senhor. Porque nós entendemos, através da leitura desta palavra de hoje, que viver o teu propósito traz segurança. Viver o teu propósito traz a colheita do esforço. Viver o teu propósito traz estabilidade. Viver o teu propósito traz o livramento. Então, em nome de Jesus Cristo, que o inimigo não consiga nos oprimir, que o inimigo não consiga nos amedrontar, que nós possamos ter o nosso coração dedicado ao Senhor, focado no Senhor. Que esse fim de ano e esse novo início em 2026 possa ser um novo início de uma vida nova, de um modo de viver novo, um modo de viver que prioriza a busca intensa pela tua presença, pelo teu propósito, pelos teus conceitos, para viver aquilo que o Senhor determinou para nós. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha mover o sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E que nenhum mal consiga abalar a certeza que nós temos no nosso coração de que o Senhor é o Deus que nos criou, que nos formou, que nos escolheu, que nos fez promessas e que também pode garantir a nossa segurança e a nossa capacitação para alcançar essas promessas. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, porque eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente além daquilo que eu pedi ou pensei sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu peço desculpa por alguns barulhos aí no meio do áudio, mas cada dia que passa a gente vai tentando corrigir e melhorar. Até amanhã, em nome de Jesus.